Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem! Hoje a nossa aula tratará do desafio da avaliação no ensino de filosofia. O exercício do filosofar, ele requer condições específicas, conforme nós já estamos estudando esse tema, que é um método que é preciso superar o lugar comum e muitas vezes preconceituoso, de que filosofar é sinônimo do indivíduo desligado do mundo, como se ele fosse distraído, ou pensando situações absurdas, O exercício do filosofar, ele é exigente e se faz com critérios definidos, de uma forma que seja organizada mentalmente, A leitura e interpretação de textos clássicos e contemporâneos da tradição da filosofia é uma condição basilar para o adequado exercício do filosofar. Então, desde os seus primórdios, no mundo antigo, mas sobretudo na contemporaneidade, além da leitura dos textos clássicos, o exercício do filosofar, ele pode ser potencializado, então, por meio da relação com a música, com a poesia, com o cinema, com a internet, entre outros suportes midiáticos que nós veremos nas nossas próximas aulas. Em cada uma, então, dessas dimensões da linguagem, da arte ou da comunicação, encontram-se, então, possíveis experiências, de potência de pensamento, e incluí-las, então, nas estratégias de ensino do filosofar, é que é uma condição urgente e necessária na atualidade, ainda mais como uma função da docência. A experiência da pedagógica, então, de ensinar a filosofar, exige pensar e estabelecer, então, formas de avaliação, A avaliação é uma condição necessária e intransferível em qualquer modalidade educacional. É preciso, então, verificar o avanço da aprendizagem, Ou seja, diagnosticar percalços, dificuldades, entraves para o desenvolvimento, então, da potencialidade pensante, dos jovens, dos adultos, E a contribuição civilizatória, vamos pensar assim, que se pretende alcançar com o ensino da experiência, então, do filosofar, é importante utilizar, então, a metodologia, E essa palavra, ela é derivativa, então, da palavra método, porque método significa um caminho que leva um caminhante de um ponto a outro, Indica também uma determinada forma, uma maneira de fazer alguma coisa, ou também realizar uma tarefa. Então, nessa perspectiva, a metodologia, ela assume uma função educativa, uma finalidade formativa. Isso tudo em função da dinâmica de emancipação, teórica e prática do educando, A efetividade, então, dessa ação educativa na constituição da autonomia torna-se, então, necessário proporcionar ao educando, formas significativas de assimilação criteriosa, então, da ciência e dos conhecimentos, que são por ela, então, alcançados em conformidade com as necessidades que sejam sociais, políticas, econômicas e culturais vigentes, num contexto do mundo, a partir da realidade, da nossa realidade, da realidade do educando. Então, sob tais pressupostos, a metodologia e as escolhas metodológicas relativas ao desafio do ensino e da aprendizagem de filosofia no ensino médio circunscrevem, então, o compromisso de contribuir com a capacidade crítica e criadora do educando, do nosso aluno, da nossa aluna, que é necessária a sua participação, então, digna e cidadã no mundo, Nessa direção, então, é preciso destacar a importância da reflexão sobre a utilização de métodos, de técnicas e de recursos a serem utilizados, então, na escolha e na execução de metodologias de ensino, em função da relação teórica e prática nesse processo educativo, Ou seja, o uso adequado e eficaz dos métodos de ensino
pode assegurar, então, uma significativa aprendizagem no processo de transmissão, assimilação, né, de informações que se transforma depois em conhecimento, né, intensificando habilidades, atualizando, então, capacidades potenciais dos educandos e, sobretudo, fazendo com que a educação formal, né, cumpra de forma adequada o seu propósito, qual seja, né, como nós já estudamos, que a função da educação, né, entre várias, é formar seres humanos com capacidades intelectuais suficientes para participar ativamente dos desafios sociais, né, em que se encontram inseridos. Pensar e refletir as diferenças, então, entre esses métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem apresenta-se, então, desafiador, em função da abrangência que é circunscrita nessas questões que nós estamos conversando. Nessa direção, então, é preciso ter presente que a técnica, em sua natureza instrumentalizadora, é um detalhe, então, do método, né? É um aspecto constitutivo da metodologia assumida pelo professor, né? Ou seja, a escolha de uma determinada metodologia de ensino e aprendizagem pressupõe, então, uma técnica ou técnicas de operacionalização dela. Então, assim a técnica funcionará como um complemento nos esforços de alcance, então, dos objetivos previstos em determinada disciplina. Por seu turno, né, conforme nós estamos conversando, o método, né, ele é um conjunto dessas estratégias e técnicas de ensino, de forma organizada, visando propiciar, então, diversas possibilidades, né, em que se possa atingir um objetivo, sempre assumindo um compromisso social e pedagógico com a realidade vigente. Então, diante, né, de toda essa argumentação que eu estou expondo para vocês, nós podemos afirmar que a escolha de um método e suas respectivas técnicas de ensino e de aprendizagem, elas podem, então, conduzir o educando a aprimorar os seus critérios de compreensão do mundo, né, em que se encontra inserido, bem como também estimulado, então, a pesquisa, né, a capacidade de julgar, de concluir, de correlacionar, de diferenciar, de conceituar e, sobretudo, refletir os desafios e as possibilidades que lhe apresentam cotidianamente. Esses métodos, então, eles podem ser utilizados a fim de motivar e orientar o educando na produção de conhecimentos, né? E inúmeros são os métodos de ensino e aprendizagem. Entre eles, né, eu cito para vocês aqui, por exemplo, o método expositivo participativo, o método tradicional de exposição e de memorização de conteúdos, né? Um método de elaboração conjunta de trabalhos em grupo, individuais também, né? Podem ser. Método histórico, crítico e cultural. E um método de pesquisa participante. A partir, então, esse método de pesquisa participante, a partir de atividades de pesquisa extra-classe, por exemplo, né? E um método da pedagogia de projetos integrados entre disciplinas, por exemplo, né? Entre outros tipos de métodos, né? Cada um desses métodos, eles podem contribuir a partir de suas especificidades com a diversificação, então, de atividades de ensino e de aprendizagem, né? Dessa forma, então, propiciando um ambiente que seja educativo, de enriquecimento cognitivo, né? E principalmente reflexivo entre educadores e educandos, né? O que acontece é que muitas vezes, né, a maioria das aulas de filosofia, na maioria dessas aulas, os professores falam muito e sozinhos, como se não houvesse alunos em sala de aula. Esse indicativo diagnóstico revela que, majoritariamente, os professores de filosofia acabam apegando-se, então, ao ensino de história da filosofia, em detrimento da imaginação filosófica, né? Ou do ensinar a filosofar.
Como decorrência, então, dessa opção conceitual e metodológica, né, o que nós podemos constatar? Que, por outro lado, né, a gente vê o seguinte, que parte significativa dos alunos demonstra pouco interesse na disciplina de filosofia. Essa condição é compreensível, né? Porque se nós tomarmos em consideração que vivemos sobre uma égide, né, vamos dizer assim, da razão instrumental, em que o fazer se sobrepõe ao pensar, né? Então, acaba acontecendo isso de certa forma. Outro aspecto a ser considerado é a cultura da instantaneidade, do imperativo do fazer e do consumir, que conforma a forma de ser, né, civilizatória em curso, né? Ainda mais com o amontoado de informações midiáticas que nós temos hoje em dia, né? O exercício de filosofar requer disposição para reflexão e, nesse sentido, uma relação que é dilatada com o tempo. Necessário o exercício da potência do pensamento, que, evidentemente, né, se choca com essa instantaneidade e efemeridade temporal que acontece hoje na nossa sociedade, né? Estes aspectos e outros que poderiam aqui ser apontados, né, eles acabam intensificando o desinteresse por parte dos educandos em relação à filosofia, como se fosse algo inútil, né, sem uma finalidade prática e que, por extensão, de consumo atraente ao modo das inúmeras opções de entretenimento que hoje nós temos disponíveis. Ainda nesse sentido, o professor de filosofia, muitas vezes, ele não consegue, então, demonstrar a importância, né, a importância estratégica de determinados conteúdos que são necessários, né, para o desenvolvimento e a formação do educando como um cidadão, né, como um agente transformador da sociedade, tornando a aula, então, cansativa, sem criatividade, sem dinamismo. Isso tudo favorece o desinteresse dos alunos em relação às aulas de filosofia. E é preciso também considerar que, em função do déficit de professores que são formados especificamente na área de filosofia, né, os professores titulares, muitas vezes, eles não são formados em filosofia. Então, em significativos casos, né, muitas vezes é comum isso acontecer, são professores de outras disciplinas, que são constrangidos, muitas vezes, a assumir aulas de filosofia para completarem suas cargas horárias, né? E que, por decorrência disso, né, acabam tendo dificuldades de abordar os conteúdos e análises que são constitutivos da filosofia, né? Bom, ainda sobre isso, geralmente o assunto é cansativo, desinteressante, né? Fazendo com que os alunos muitas vezes desistam da aula de filosofia. Esse problema, na maioria das vezes, ele é resultado do excessivo número também de turmas que o professor ou professora de filosofia, né, precisa assumir para completar também a sua carga horária. Neste contexto, então, em que a professora de filosofia, né, se encontra, fica também impossibilitado, né, de se atualizar para desenvolver uma aula de filosofia que seja significativa no ensino médio. Certo? Bom, agora eu falarei sobre os livros didáticos. Mudar de assunto, então. Então, é possível compreender a crítica em relação aos livros didáticos de filosofia. O livro didático, ele é redigido, então, para ser didático, né, afinal de contas. Geralmente, esses livros, né, eles se propõem, então, a uma exposição histórica e resumida das diversas escolas de pensamento filosófico, né, ao longo da trajetória, então, da nossa civilização ocidental. Alguns desses livros, eles são organizados por temáticas, a maioria deles, na verdade, né, refletindo-os, então, à luz de determinadas filosofias, né, ou filósofos e filósofas. Mesmo que se considere, então, essa segunda estratégia didática, né, menos precária que a primeira, né, conforme eu estou falando para vocês, ainda assim ela se apresenta, então, à luz de escolhas
filosóficas, que são realizadas pelo autor ou autora do livro, né? E que são limitadas pelo olhar e a compreensão desse referido autor. Então, por outro lado, se ainda não estamos convencidos, né, suficientemente dessa limitada contribuição, então, dos livros didáticos de filosofia e considerarmos, né, o argumento de sua funcionalidade como um guia de orientação para o professor, para a professora, né, ainda assim é preciso ter presente que, em sua maioria, distorcem, né, ou empobrecem o pensamento filosófico. Ou seja, esse pensamento filosófico que é clássico, né? Ou ainda que em muitos dos casos contam mais histórias do que propõem o exercício do filosofar. Então, sob esses pressupostos, né, que eu estou falando para vocês, os manuais de filosofia, eles não se apresentam como instrumentos adequados para o desenvolvimento, então, do conhecimento filosófico na sala de aula, né, no ensino médio. O que proporciona e desenvolve, então, o ensino eficaz da filosofia, né, subjaz na sua prática, na leitura dos textos clássicos de filosofia em sala de aula. Então, assim, a leitura filosófica, que ela é fundamentada nos textos clássicos, ela permite compreender que conhecer filosofia, né, e compreendê-la acaba correspondendo, então, a um exercício de análise, né, dos discursos que são proferidos, então, pelos filósofos em suas obras, né, e que podem também ser analisadas, que sejam compreendidas, né, e que sejam discutidas por meio da leitura delas. Então, nessa perspectiva de compreensão dos conhecimentos filosóficos, né, por meio, então, da leitura filosófica de textos que sejam clássicos, né, em sala de aula, no ensino médio, justifica, então, que somente a leitura dos clássicos possibilita, então, a compreensão primeira dos discursos, né, que são proferidos, então, pelos filósofos em suas obras. Porque a filosofia, ela é um discurso dotado de características, né, que são próprias, são características à iniciação. A ela, então, encontra um caminho seguro no ensino da leitura dessa modalidade, então, de discurso, a fim de que os alunos, as alunas, então, aprendam a descobrir, então, no movimento e na ordenação, então, das ideias de um texto, a lógica, né, que sustenta a palavra filosófica, para que, então, possam analisá-la e comentá-la, né, e depois interpretá-la, né. Então, nessa direção, sobre as competências educacionais que são esperadas, né, conforme eu estou falando para vocês, na questão dessa representação e comunicação da filosofia na sala de aula, as orientações educacionais complementares estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais, né? Então, elas se apresentam da seguinte forma: que em primeira instância o professor, a professora de filosofia deve desenvolver no seu aluno a capacidade de reflexão e problematização, ou seja, o fazer filosofia filosofando, por meio de uma análise que seja interpretativa. Então, dessa forma, a partir dessa leitura dos textos filosóficos, né, e de forma conjunta com a leitura de textos não filosóficos, como uma forma de ampliação reflexiva e uma experienciação dos questionamentos, né, que sejam problemáticos, problemas filosóficos, né, que se interligam ou acabam se relacionando no contexto da nossa realidade, né? É possível, então, proporcionar ao aluno, à aluna de filosofia, então, a construção de uma dissertação filosófica, né? O que seria isso? Seria uma condição de uma autonomia intelectual do educado. Essa opção metodológica, então, ela pode permitir ao aluno, à aluna, o desenvolvimento, então, da capacidade de escrever os seus argumentos por meio da reflexão e a problematização de todas as problemáticas que sejam filosóficas, né? Então,
Se são apresentadas em sala de aula, por exemplo, essas que têm como um pontapé inicial a história da filosofia, né? Ainda nessa direção, é uma forma de apresentar para o aluno, né? Permitir ao aluno adquirir, então, esse poder do discurso, de participação no debate, que é construído por meio das análises e dos conteúdos que são examinados, né? E que se constituem em sua produção filosófica, que se objetiva, então, nessa construção da sociedade, de uma sociedade que seja pluralista, né? Com os sujeitos que sejam autônomos e críticos, né? Esse é o nosso objetivo enquanto docente. Nesse sentido, então, a partir das orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, né, compreende-se, então, que a leitura dos textos clássicos em filosofia em sala de aula acaba contribuindo, então, para o desenvolvimento da capacidade analítica e reflexiva por parte dos alunos e das alunas. Então, dessa forma, acaba sendo fundamental, né, que os jovens, adultos, estudantes de forma geral, desenvolvam esse pensamento de um modo crítico e criativo, a partir do qual eles possam conhecer, analisar, discutir, criar e recriar conceitos, né, que o auxiliem a compreender o mundo em que vivem. A partir, então, da leitura destes textos filosóficos, né, que são considerados clássicos pela tradição filosófica. Ainda nessa mesma minha argumentação, né, compreende-se, então, de fundamental importância que o professor, a professora de filosofia tenha um domínio significativo, então, da obra filosófica e dos filósofos, a partir do qual, então, se pretende trabalhar em sala de aula. Essa condição, ela acaba sendo uma estratégia para evitar a difusão de análises e conhecimentos filosóficos, né, de forma superficial, ou mesmo que fique preso, então, ao tecnicismo da leitura, né, e que acaba muitas vezes descaracterizando o ensino de filosofia. Enquanto exercício, então, do filosofar, que é circunscrito, então, no desafio de constituir, então, uma ontologia, né, do presente, ou seja, procurar compreender adequadamente o contexto histórico, social, político, né, e cultural ao qual estão inseridos. É a partir, então, de tais pressupostos e exigências, então, do ensino da filosofia, como uma prática do exercício, né, do filosofar, que o professor, a professora, então, poderá escolher as metodologias e as técnicas de ensino e aprendizagem, né, que são mais adequadas, então, ao ensino da filosofia, no ensino médio, por exemplo, né. Bom, se o professor, a professora, está desprovido de tais pressupostos e exigências, né, há significativas possibilidades, então, de apresentar a filosofia como uma área de conhecimento que seja desprovida de contribuição significativa aos educandos, né, nessa compreensão do mundo em que se encontram inseridos. Ou na mesma perspectiva, né, por exemplo, de apresentar, então, a filosofia como uma espécie de conhecimento com o qual ou sem o qual, né, tudo continua tal e qual, e portanto, né, sem sentido, inócuo. Porém, fiquemos atentos, né, também à propaganda inovadora das escolas e empresas, que se apresentam muitas vezes como uma última novidade do mercado. Essas metodologias inovadoras, né, ativas, transformadoras, transformações e mudanças escolares são bem-vindas, mas precisamos problematizar os discursos que muitos empresários se apresentam como os grandes salvadores da educação, enquanto seguem ampliando diariamente, né, as desigualdades educacionais brasileiras, né, no caso. A educação não se faz apenas com novas tecnologias e arquiteturas, mas com projetos que sejam políticos, né, e horizontes pedagógicos libertadores. O que pensar sobre as metodologias ativas, né, por exemplo?
trago essa reflexão crítica aqui para vocês. Todos nós queremos transformar a educação, isso é fato, né? Práticas pedagógicas diversas, elas são sempre bem-vindas. A questão é que nós não podemos tratar essas metodologias, né, como técnicas puras, neutras, né, ou apolíticas. Toda metodologia, ela é gestada em um universo cultural, político, né, econômico. Então, é fruto de um tempo. Por isso, nós não podemos descolar, então, nossas práticas do nosso horizonte ético-político de educação. Portanto, eu quis trazer essa reflexão final para vocês ficarem atentos, né? E duvidem de tudo, inclusive de mim. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um abraço e um bom estudo para todos e todas.